Bom, boa noite. Mais uma aula de cálculo estatístico. Hoje nós vamos aprender distribuição de frequência. Tá? Para quem não puder assistir a aula aqui no Teams, eu vou fazer essa mesma aula no YouTube, tá? Eu vou colocar essa aula lá e vou... eu esqueci o nome. Mas eu vou transformar em link do YouTube e pôr lá no WhatsApp, tá bom? Para quem puder assistir, tá? Bom, eu vou colocar o arquivo. Esse arquivo eu já coloquei no WhatsApp. O mesmo arquivo eu coloquei no grupo, no canal de setembro. Arquivos, tá ali. A hora que vocês quiserem é só ir lá e baixar, tá? Vamos lá e vamos começar a nossa aula. Então tá aqui. Distribuição de frequência. Muito bem. Chama-se distribuição de frequência a série estatística em que os dados estão dispostos em classes ou categorias com suas respectivas frequências. A frequência é quanto saiu daquela pesquisa feita, daquela coletânea de dados. E aí eu vou verificar quantos, por exemplo, quantas famílias naquele bairro têm acesso à saúde. Vamos ver, 30 famílias. Então eu vou lá e coloco 30 que tem. Quantas não tem? 200. Estou só exemplificando, tá, gente? Então, que tem 30, que não tem 200. Então, essa é a frequência. Frequência 30 e 200, tá? Nós temos, para variável discreta, quando o número de perguntas feitas é pequeno, tá? Número de elementos distintos das séries for pequeno, tá? Aqui nós vamos passar um exemplo que vocês vão perceber. Quando a gente foi fazer uma pesquisa de quantos acidentes ocorreram naquele mês numa rodovia, foi de 0 a 4. Então, foram 30 dias que foi pesquisado, mas os valores achados foi só de 0 a 4, então foi um número pequeno. Quando a variável é contínua, esse número, né, que foi achado na pesquisa, ela tem uma amplitude muito maior. Então, aí é uma variável contínua. Através dos exemplos, vocês vão entender, diferenciar. Fica muito simples para diferenciar quando é variável discreta e quando a variável é contínua. Tá? Então, vamos começar com a variável discreta. Então, que nem eu estava comentando, número de acidentes numa rodovia durante junho foram os seguintes. Aqui eu tenho 30 dias, e os números vão de 0 a 4. Um dia foi nenhum acidente, outro 1, outro 2, nada, 4, 0 e assim por diante. Então, cada número desse é a quantidade de acidentes em um dia daquele mês, naquela rodovia, tá? Então, vamos montar essa distribuição de frequência através de uma tabela, tá bom? Então, nós temos os valores dos acidentes ocorridos de 0 a 4, que são chamados de categorias, e indicamos por x1. Então, x1 é 0, vai do menor para o maior. x1 é 0, x2 é 1,
x3 é 2, x4 é 3, x5 é 4. Onde índice I para a letra X tem a finalidade de localização na tabela. E as frequências correspondentes. Então, aí vamos lá. XI, 0, aí eu vou fazer a contagem. Quantos dias não teve acidente? X1, 0. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui. Que é a frequência no X1. Frequência quando não teve acidentes, nos dias que não teve acidentes. F2 é a frequência que teve um acidente diário. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 acidentes. Então, F2, frequência de X2, é o F2, que é igual a 6. Frequência de X3, que são 2 acidentes diários. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a frequência 3 é igual a 7. É a frequência quando tem 2 acidentes diários naquela rodovia. F4. F4 corresponde ao X4, que são 3 acidentes diários. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a frequência F4 é 5, que representa quantos dias teve 3 acidentes. E F5 corresponde ao X5, é a frequência da categoria X5, que corresponde a 4 acidentes diários. 1, 2. Então, a frequência do X5, que é F5, é igual a 2. E aí nós temos a tabela. A tabela é essa. Número de acidentes, que é XI, 0, 1, 2, 3, 4. Esse símbolo aqui é somatória, chama-se sigma, da letra grega, que indica somatória. E número de dias, que é o FI. Então, 0 dias, 0 acidentes, 10 dias. 1 acidente, 6 dias. 2 acidentes diários, 7 dias. 3 acidentes diários, 5 dias. 4 acidentes diários, 2 dias. Numa somatória de 30, por que 30? Porque mês de junho tem 30 dias. Não é? Então, está aqui. Então, essa é a frequência de variável discreta. Percebam que a variação do XI é muito pequena. É só de 0 a 4, são 5 números. Então, eu posso fazer numa distribuição de frequência discreta. Agora vamos ver a de variável contínua. Então, vocês podem perceber, aqui foi uma pesquisa feita no curso técnico para saber a altura dos alunos. Poderia ter sido vários outros exemplos, né? Mas o que estava na apostila era esse aqui. Então, vamos lá. Se vocês perceberem, há uma variação muito grande aqui de números. Ó. Né? Tem 160, 169, 177, 171, 150, 179. Então, tem uma variação muito grande. Então, eu não consigo, se eu for colocar esses números numa tabela desse tipo aqui, ela vai ficar muito extensa, vai ficar mal distribuída, fica muito poluído, o entendimento da tabela vai ficar ruim. E essa distribuição aqui também vai ficar ruim, não vai ficar tão perfeito na hora que a gente for calcular média, mediana e moda, por exemplo. Tá? Então, para isso, eu tenho que fazer uma distribuição de variável contínua. E o que quer dizer isso? Eu vou ter que criar intervalos.
intervalos de classe. Porque aqui nós temos classe, ó, tá? Classe 1, classe 2, categoria, na distribuição de frequência variável, discreta, chama-se categoria. Na variável, que é categoria 1, 2, 3, 4, 5. Na frequência de variável contínua, essas linhas são chamadas classes. Então, eu vou determinar as classes e em cada classe vai ter um intervalo de classe. Não vai ser mais um número, vai ser um intervalo. E esse intervalo eu não posso criar ao léu. Não posso falar, eu quero fazer um intervalo de 2 em 2, 3 em 3, 5 em 5, 10 em 10, da maneira que eu quero. Não, existem regras. Tá? E é isso que nós vamos aprender também. Como se faz a distribuição, como se monta essa tabela de distribuição de variável, de distribuição de frequência para variável contínua. Bom? Então, aqui eu tenho 40 estaturas em centímetro, tá? Foi a pesquisa feita para a gente exemplificar a distribuição de frequências para variável contínua, tá? Os valores das estaturas não estão em ordem, né? Não estão em ordem crescente. O ideal é colocar em ordem crescente. Mas aí vocês podem perder tempo, tá? Para não errar, o ideal é vocês pegarem tudo isso aqui e colocar em uma ordem crescente. Fica mais simples depois na hora da contagem, na hora da tabulação. Mas também dá para fazer sem colocar em ordem, tá? Esses dados aqui, ó, do jeito que eles são chamados de hall. É um hall de dados. São dados brutos. Muito bem. Então, para elaborar essa distribuição de frequência, vamos ter que colocar ela numa tabela. Para colocar numa tabela, foi o que eu falei, vamos ter que fazer uma distribuição de frequência, de variável contínua. Então, para isso, nós vamos ter que determinar o número de classes, o número de intervalos de classe, ou seja, quantos números em cada intervalo. Tá bom? Para isso, tem as regrinhas, foi o que eu acabei de falar para vocês. Eu não posso determinar da maneira que eu quero o intervalo de classe. Tá? Eu vou ter que seguir umas regras, e essas regras são cálculos, é o que nós vamos fazer agora. Então, primeiro nós vamos calcular R, que é a amplitude total. Como que eu calculo R? Eu vou na tabela, eu vou no hall, eu vou lá e vou procurar o maior número e o menor número. Então, x máximo e o x mínimo. Então, aí eu faço a diferença. Eu vou tirar, para eu achar o R, eu vou pegar o maior número menos o menor número. Depois a gente volta para a tabela e a gente procura. Então, primeiro a amplitude total R. Maior menos o menor. Eu vou procurar o maior número menos o menor número. Depois, eu vou calcular o número de classes, que seria o número de linhas, tá, gente? Que a gente vai colocar numa tabela de distribuição de frequência para a variável contínua. Como que eu vou fazer? Como que vai ser feito isso? Bom, aí eu vou lá para o número de classes, que se chama K. Como que a gente vai determinar quantas linhas a gente vai colocar, quantas classes a gente vai colocar no... Espera só, deixa eu só me ajeitar aqui, gente, que tá... Tô ficando com dor no braço. Só um segundo. Bom, a gente tem que achar o K, que é o número de classes, é o número de linhas que a gente vai colocar. Como que a gente vai determinar isso?
A gente vai determinar isso através de uma raiz quadrada. Se esse número, se a quantidade de elementos, a quantidade de dados do rol for menor que 25, a número de classes, número de linhas, vai ser pré-determinado, 5. Se esse número, quantidade de dados que eu tenho aqui, for maior ou igual a 25, eu vou tirar raiz quadrada deste número. Por exemplo, eu tenho aqui, 40 estaturas, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, eu tenho 8 vezes 5, 40 dados, 40 estaturas. E 40 é maior que 25. Então, eu vou tirar a raiz quadrada de 40. E aí a gente aproxima. Tá bom? Mas a gente vai chegar lá a fazer os cálculos disso tudo hoje, tá? Muito bem. Depois que eu determinar o número de classes, o número de linhas, eu vou determinar o intervalo de classes. Que é de quanto a quanto que eu vou pegar aqui, desses números, tá? Que a gente vai fazer tudo isso. Não é difícil, só tem que prestar atenção. Muito bem, esse intervalo de classe ele é representado aqui, Isso daqui é importante, tá, gente? O número que está aqui, que vem antes, ele está incluso no intervalo de classe. O número que está aqui, ele não está incluso no intervalo de classe. Ele vai estar incluso no intervalo de classe abaixo, tá? Que se chama amplitude de classe, intervalo ou amplitude de classe. Então, por exemplo, se eu tenho um intervalo que vai de 5 a 10, então vocês perceberem aqui o intervalo é de 5 números. 5, 6, 7, 8 e 9. Por quê? Porque o 5 faz parte, o 6 faz parte, o 7, o 8 e o 9. O 10 não faz parte. O 10 vai fazer parte no intervalo de baixo, se tiver intervalo embaixo, na outra classe. Certo? Então, esse número faz parte da classe, esse número não faz parte da classe, vai fazer parte da próxima classe. Tá? Para determinar a amplitude de intervalo de classe, nós vamos pegar R, que é o que a gente calcula aqui, e dividir por K, que é o que a gente faz aqui. A gente vai pegar a amplitude total e dividir pelo número de classes. Tá aqui, tá? Que é o H, o intervalo de classe. Eu vou pegar a amplitude total e dividir pelo número de classes. Aí eu calculo o intervalo de classe. Então agora nós vamos fazer os cálculos, tá? Muito bem. Primeiro, nós vamos retornar aqui, tabela. Essa é a tabela. Esse é o rol que a gente tinha lá em cima. É o mesmo, tá? E aí a gente vai ver a amplitude total. A amplitude total, eu vou pegar o maior menos o menor. 179 menos 150, que vai dar 29. Pronto, achei o R. R é igual a 29. Assim, né? Depois, número de classes. Então, como a gente já tinha visto, 40 estaturas. Então, N é igual a 40. Então, eu vou tirar a raiz quadrada de 40, vai ser um pouquinho mais que 6. Então, eu vou aproximar para 6. Eu vou fazer o cálculo aqui para ficar bem preciso para vocês entenderem certinho. Raiz quadrada de 40. 6,32. Se fosse 6,5 para cima, eu aproximaria para 7. Como foi 6,3, que é abaixo de 6,5, eu vou aproximar para 6. Então, eu sei que K, o número de linhas, o número de classes, o número de linhas da tabela que nós vamos formar,
é 6. Agora nós vamos verificar o intervalo de classe, que é a amplitude total, que é 29, dividido pelo número de classes, 6. Se eu fizer essa divisão, vou mostrar aqui para vocês, 29 dividido por 6 vai dar 4,8. 4,8 é acima de 4,5, então eu aproximo para 5, porque não existe intervalo de classe e nem número de classes decimal, tá bom? Os elementos aqui pode ter decimais, tá? O que não pode é ter número de classe decimal, nem o intervalo de classe decimal, tá? Não existe quantidade decimal, linhas, eu não tenho, por exemplo, eu vou fazer 6,5 linhas, 6 linhas e meia, não dá. O intervalo de classe vai ser 5,5, não. Ou é 5 ou é 6. O número de elementos é número inteiro, número de linhas é número inteiro, tá? Então, por isso que eu tenho que aproximar ou para baixo ou para cima, tá? Então, aqui nós já achamos tudo o que nós precisamos para fazer a tabela. Então, nós vamos, primeiramente, colocar... Aqui tem o cabeçalho, né? Essa contagem aqui não teria necessidade, vocês podem fazer sem a contagem, tomando cuidado, tá? Aí, o que vai acontecer? Nós vamos pegar estatura, que é o assunto que nós pesquisamos, número de alunos de cada intervalo de classe. Aí eu vou começar assim, só para vocês terem uma ideia. 6 linhas, então 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Aqui essa tabela já está feita, tá? Então 6 linhas. Esse intervalo de classe vai de 5 em 5. Então eu vou vir aqui na tabela e vou procurar números de 150 a 154, porque o 155, lembra que nós falamos no intervalo de classe aqui, ó, esse número aqui não faz parte da classe, vai fazer parte da outra classe. Então, de 150 a 154, o 155 faz parte daqui. Então, na próxima classe, o intervalo de classe vai ser de 155 a 160, a 159, né? 160 vai para outra, 160 a 164, 165 vai para debaixo, e assim por diante, tá? E eu vou procurar aqui, ó. Então, vamos lá, de 150 a 154, vamos lá. 150 a 154, na primeira coluna não tem nenhum. Aqui tem 1. Aqui não tem 2. Aqui não tem. Aqui não tem 3. E aqui não tem. Então, eu tenho 3 números. 3 números entre 150 e 154. Que está aqui. 3. Aqui, 155 a 159. Então, eu vou procurar aqui, 155 a 159. Aqui não tem. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, não, perdão, 5, 6. 6 números. Agora, de 160 a 164. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o ideal é que aqui eu não tenho como fazer, tá? O ideal é a gente ir riscando, porque a gente riscando vai sobrando poucos
números para ser verificados, tá? Como aqui estamos em PDF, eu não sei nem como real. Ah, tem aqui o negócio. Vamos ver se eu consigo realçar aqui. Em vermelho. Ah, não dá. Deixa. Eu não sei, tá? Mas tudo bem. O ideal é quando vocês fizerem no caderno, vocês risquem, porque aí vai faltar poucos números, não erra, tá? Aí fica mais difícil para errar. Depois, a mesma coisa, eu vou procurar de 165 a 170. Se eu procurar lá, vai ter 14 números. Depois, de 169, perdão. Depois, de 170 a 175, vão ter 5 números. E depois, de 175 a 179, porque o 180 não faz parte, tanto é que o último número é 179. E aí, eu completo a minha tabela de distribuição de frequência. Primeira parte da tabela. Aí eu tenho que, mas será que está certo? Eu vou fazer a somatória. Se der 40, a probabilidade de estar certo é muito grande. Tá? Então, 40. Elementos de uma distribuição de frequência. Aqui nós temos a classe, né? Primeira classe, segunda classe, terceira classe, quarta classe, quinta classe. Opa, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta classe. Então, certo? E isso é importante que eu vou falar agora, limite de classe. É importante a gente saber, tá? Quais os limites de classe. Vai mostrar uma tabelinha com esses limites de classe aqui. Não precisa colocar, não tem necessidade. Mas se vocês quiserem colocar, pode ser colocado, tá? Quais são os limites? Os limites de inferior e limite superior. Limite inferior são os primeiros números de cada classe. Limite superior é os últimos números da classe. Então, nós temos limite inferior 150, limite superior 155, limite inferior da segunda classe 155, da superior 160 e assim por diante. Está bem especificado, tá bom? O amplitude de classe, né, é limite superior menos limite inferior, aí a gente volta aqui, ó. Se eu fizer limite superior menos limite inferior, vai ser igual ao intervalo de classe, tá? Ao amplitude, tá bom? E tem que ser igual em todas as classes, tá? Aqui tem 5, 5, 5, 5, 5, 5. Se não for igual, alguma coisa está errada. Tem que ser igual. Bom, depois, o que nós vamos fazer? Ponto médio. Então, ponto médio, por que é importante o limite? Ó, aqui, uma das coisas é para achar o ponto médio, para a gente achar depois a média no intervalo de classe, na média com a distribuição de classe, distribuição de variável contínua, tá? Então, nós temos o ponto médio, que aqui, ó, na variável discreta, xi é a categoria. Tá? É isso aqui. Na distribuição variável contínua, xi é denominado ponto médio. Tá bom? Então, aí é ponto médio, tá? Então, como que se calcula o ponto médio? Eu vou pegar o limite inferior mais o limite superior e dividir por 2.
Esse pode dar decimal, tá, gente? 152,5. 150 mais 155 dá 305, dividido por 2, 152,5. 155 mais 160, dividido por 2, 157,5. Primeiro faz a soma aqui em cima e depois divide, tá, gente? Terceiro ponto médio da terceira classe, 160 mais 165, dividido por 2, 162,5. X4, ponto médio, 165 mais 170, dividido por 2, 167,5. Da classe 5, 170 mais 175 dividido por 2, 172,5. E da última classe, 175 mais 180, dividido por 2, 177,5. Só aguarde que eu vou beber uma água. Muito bem. Continuando. Tem uma maneira mais rápida de fazer? Tem. A gente acha o primeiro, ó, 152, e vai somando o intervalo de classe. O intervalo de classe não foi 5? Então, ó, 152 mais 5, 157,5. Mais 5, 162,5. Mais 5, 167,5. Mais 5, 172,5. Mais 5, 177,5. Tá? E aí eu monto a tabelinha. Esses dois aqui não teria necessidade para fazer. Mas quem quiser colocar, pode colocar limite inferior e limite superior. Tá bom? Isso é muito importante, tá, gente? É saber construir as classes, o intervalo de classe, buscar as frequências, fazer o ponto médio. Beleza? Aqui fala daquela propriedade que eu falei, né? De somar o intervalo de classe, ó. Vai dar sempre 5. Então, para eu achar, basta somar o intervalo de classe. Então, 152 mais 5 e assim por diante. Tá? Tá tudo aqui, para vocês não esquecerem. Bom, e aí nós vamos para os tipos de frequência. Isso serve para os dois, tá? Tanto para variável discreta, quanto para variável contínua, tá? Os tipos de frequência, tá bom? É lógico que limite inferior e limite superior não tem não existe na discreta, só na contínua, tá bom? Então, os tipos de frequência. Primeiro, a frequência absoluta, que é essa que nós achamos aqui. Tá? É o quanto tem em cada classe ou em cada categoria. E esse símbolo é importante, ó, somatória de FI. Tá? É o 40, neste caso, tá? É o 40, é esse aqui, ó. Aqui, somatória de FI, 40. Muito bem. Frequência, aí vai para a frequência relativa. Como que eu faço a frequência relativa? Vou pegar a frequência da classe dividido pela somatória da frequência. Ou uso essa simbologia ou essa. Eu prefiro usar essa. Tá bom? Mas pode usar essa. Isso daí fica para cada um, tá? A frequência relativa é igual à frequência da classe dividido pela somatória. Então, se eu tenho 3, a primeira classe, lembram? Eu achei 3,
dividido por 40, 0,75. 0,075. Se eu aqui, ó, isso daqui já é a frequência relativa percentual, tá bom? Que a gente vai fazer também, ó, tá? Então, ó, 3 dividido por 40, 0,045. 6 dividido por 40, 0,150. 8 dividido por 40, 0,200. 14 dividido por 40, 0,350. 5 dividido por 40, 0,125. E 4 dividido por 40, 0,100. E aqui as porcentagens de cada isso. Como que eu calculo essa porcentagem? Basta multiplicar por 100 a frequência relativa. 0,075 vezes 100 dá 7,5%, vezes 100, 15%, vezes 100, 20%, vezes 100, 35%, vezes 100, 12,5%, vezes 100, 10%. Muito bem, uma coisa importante para não errar. Se eu somar tudo aqui, tem que dar 1. Se eu somar tudo aqui, tem que dar 100. Tá? Aqui, tá? Exatamente. Se eu somar os decimais, dá 1. Se eu somar as porcentagens, vai dar 100. Depois nós temos a frequência acumulada. Essa frequência acumulada, bom, a frequência relativa serve para a gente saber a porcentagem, tá? Que cada classe representa no todo, que é importante. A frequência acumulada, o que é a frequência acumulada? Vai servir para a gente calcular a mediana, tá? Que é importante. O termo central da minha tabela. Mas isso lá para frente. Por enquanto, vamos ficar nas frequências. Muito bem. Essa frequência acumulada, como se calcula? Então, eu vou pegar a primeira frequência, somo com a segunda. O ideal era mostrar numa tabela, tá? Deixa eu ver se tem alguma tabela aqui, ó. Frequência acumulada aqui, ó, já foi feito. Então, eu pego a primeira, somo com a segunda, 3 mais 6, 9. Somo com a terceira, 9 mais 7, perdão, 9 mais 8, 17. Somo com a quarta, 17 mais 14, 31. Somo com a quinta, 31 mais 5, 36. Somo com a última, 36 mais 4, 40. Esse número aqui, ó, da última classe da frequência acumulada, que a simbologia é o F maiúsculo, tá? Então, aqui tem que ser minúsculo, aqui tem que ser minúsculo, aqui tem que ser minúsculo, mais os outros maiúsculos, tá? Então, quando é maiúsculo, frequência acumulada. Essa última frequência acumulada aqui tem que ser igual à somatória da frequência, 40, 40. Então, aqui está mostrando certinho como é que tem que fazer. Tá? 3 mais 6, 9. 9 mais 8, 17. 17 mais 14, 31. 31 mais 5, 36. 36 mais 4, 40. Tá? E o que representa isso? Que na primeira linha, 3 alunos vão ter estaturas inferior a 155. Na segunda linha, 9 inferiores a 160, incluindo esses 3. Na terceira linha, 17 menores que 165. Aqui dá para visualizar bem, ó, tá? 3 inferiores a 155, porque o 155 não está aqui, ele está aqui, né? Como a gente já tinha visto. 9 inferiores a 160, que é os 3 da primeira com os 6 da segunda. 17 inferiores a 165, que é o 3 da primeira, o 6 da segunda e o 8 da terceira.
31 menores que 170. Que é a somatória, né? Que é inferiores a 170, que é da primeira linha, da segunda, da terceira e da quarta, e assim por diante, tá? Frequência acumulada relativa é a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Então eu vou pegar, só que não vai ser a frequência absoluta, vai ser a frequência acumulada. Então eu vou pegar a frequência acumulada da primeira linha e dividir por 40. Essa deu igual, porque sempre a primeira vai dar igual. Depois, 9, ó, vai ser 9 dividido por 40. Tá aqui. Depois, 17 dividido por 40. Tá aqui. 31 dividido por 40. 0,775. 36 dividido por 40. 0,900. E 40 dividido por 40, 1. Esse daqui não precisa fazer somatória, nem essa, nem essas. Acumuladas não precisa, porque a própria a última classe já é a somatória delas, ó. Tá vendo? Ó? Essa é a somatória, 40, 40. Essa é a somatória, ó, 1, 1. E aqui é só multiplicar por 100 essa, tá? 0,075 vezes 100. Esse vezes 100 e assim por diante, tá bom? E tem que na última dar 100%, tá? Muito bem, essas são as frequências, tá bom? Então, e aí, o que nós vamos fazer? Aqui eu tenho vários exercícios, mas eu vou pedir para vocês fazerem a 16, que é para montar a distribuição, né, que nem essa daqui que foi feita, ó, a distribuição de frequência variável discreta. A primeira de variável discreta, ó, é igual a essa, igualzinho, só muda números, tá? E a próxima, montando também a tabela, tá? Vocês vão fazer a mesma coisa. O que vocês vão fazer? Vocês vão achar frequência absoluta, vocês vão achar frequência acumulada e frequência relativa. Vocês vão achar, ó, frequência acumulada, frequência relativa, frequência acumulada relativa, frequência relativa percentual, frequência acumulada, frequência relativa percentual acumulada, tá? A ordem, só essa põe a primeira, depois pode alterar. Essa daqui eu sugiro que seja a segunda, tá? Porque aí fica mais fácil, ó. Você faz a flechinha, ó. 3 mais 6, 9. 9 mais 8, 17, e assim sucessivamente, tá bom? Então, essa primeira é lá da discreta, e eu quero essa última aqui, ó, tá? Essa última aqui, eu quero a distribuição de frequência, essa daqui, tá? Contínua, tá bom? Para a próxima aula. Vocês podem postar aqui. Quem não está com dificuldade com o Teams pode postar no meu WhatsApp privado, tá bom? Então era isso. Agora eu vou baixar essa aula, vou transformar em link do YouTube e vou postar lá no WhatsApp também. Essa aula já vai estar disponível daqui a alguns instantes também aqui no Masterclass Teams, tá? Microsoft Teams, tá bom? Então tá, vamos parar. Então, ó, não esqueçam, por favor, de fazer a atividade e postar para mim, porque isso representa presença e
também a menção que vocês vão ter no primeiro módulo, do primeiro trimestre do primeiro módulo, tá bom? Então tá, vou parar a gravação, tá? E vocês podem começando a fazer as atividades já e postem para mim.